A vitalidade de uma igreja não se mede apenas por números, mas pela qualidade dos relacionamentos. Uma comunidade marcada por divisões e rupturas perde sua força testemunhal. Nessa reflexão, veremos como cultivar unidade, lidar com conflitos e edificar uma igreja saudável em seus vínculos, capaz de refletir a comunhão do Evangelho. É sobre isso que vamos refletir nessa palestra: unidade e saúde relacional na comunidade, com o pastor Luke Parker. Bom dia. Meu nome é Luke Parker, and that's it. That's all the Portuguese that I have. Meu nome é Luke Parker e isso é tudo que eu sei dizer em português. I am very glad to be here with you. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. I always eat really well when I'm in Brazil. Sempre que eu estou no Brasil, eu como muito bem. Yesterday, Fernando made churrasco for me. Ontem eu comi no Fernando churrasco. I want to eat here every day. E eu quero comer aqui todos os dias. And the music, beleza? E a música é uma beleza. I need to worship in Brazil and eat in Brazil and live in Brazil. Eu quero adorar com os brasileiros, comer com brasileiros e viver com os brasileiros. I would be a happy man. Obrigado, obrigado. Eu seria alguém muito feliz. Can I pray for us? Posso orar com vocês? Lord and Father, Senhor e Pai, you are so good to us. o Senhor é tão bom para nós. God, we get to praise you in English and in Portuguese. Deus, nós podemos te adorar em inglês, em português. We get to shout for your glory. Nós podemos adorar na sua glória. We pray for every tribe and nation and people and tongue, Nós te adoramos por cada nação, cada tribo e por todo o tempo. that every knee would bow Que cada joelho se dobre, and every tongue would confess que cada língua confesse that Jesus Christ is Lord, que Jesus Cristo é o Senhor. to the glory of God the Father. Para a glória do Senhor Deus Pai. Amen. Amém. Amen. Caio O Caio is someone I love deeply. é alguém que eu amo profundamente. And he said to me only, talk about healthy church planting. E ele falou para mim, só fale sobre saudáveis, igrejas que são plantadas e saudáveis. And I told him most of what I've learned about healthy church planting, E eu disse que aquilo que eu aprendi sobre igrejas saudáveis plantadas, I have learned by doing in an unhealthy way. eu aprendi ao fazer do modo errado e não saudável. I am good at unhealthy church planting, Eu sou muito bom em modos não saudáveis de plantação de igreja. maybe the best at it. Talvez o melhor nisso. The book of Proverbs in the Old Testament O livro de Provérbios no Antigo Testamento is a book about teaching you how to not make mistakes. é um livro que nos ensina como não ter erros. So I hope an unhealthy story will be like Proverbs for you. Então eu espero que alguns modos que não deve ser, seja como Provérbios para vocês. Many years ago, Há muitos anos atrás, I was doing evangelism eu estava fazendo evangelismo among college students and people after college. entre estudantes de universidade e aqueles que deixaram a universidade. And I decided, because I'd read the Bible, E eu decidi porque ao ler a Bíblia, and Jesus says, if you have a coat, give it away. ao ver que se você tem uma Coca-Cola, dê ela adiante, Take up your cross. tira, leve e dê. If you want to keep your life, you lose it. Se você quiser manter aquilo para você, você vai perder. That I should have no boundaries in ministry. Então eu não devo ter barreiras no ministério. I had my house unlocked all the time. Minha casa estava sempre aberta. I had an open door policy. Eu tinha uma política que minhas portas estavam sempre abertas para as pessoas. People would come in the middle of the night. No meio da noite as pessoas apareciam. People I didn't know would sleep at my house. Pessoas que eu não conhecia dormiam na minha casa. People would be playing video games till 3 in the morning. Pessoas jogavam videogame até as 3 da manhã. But I still had to wake up at 6 in the morning. Mas eu ainda tinha o compromisso de acordar às 6 horas da manhã. In English, we have an expression, burning the candle at both ends. Em inglês nós temos uma expressão, queimando a vela nos dois extremos. It burns too quickly. Ela queima muito rápido It burns out. e queima totalmente. One day I got sick. Um dia eu fiquei doente, And then I got better. então eu melhorei. And then I didn't sleep for several days. Então por muitos dias eu não conseguia dormir. And then I got sick somehow. Então fiquei doente de novo. And then I got sicker. E depois piorei.
And one day I woke up and I was shaking. E um dia eu acordei e eu estava tremendo assim. And I couldn't really see. E eu não conseguia ver direito. And I thought, I think I need to go to a doctor. Eu pensei, olha, acho que chegou a hora de eu ir procurar um médico. I was 25 years old. Eu tinha 25 anos. And a friend took me to the doctor because I couldn't drive. Um amigo meu me levou até o médico porque eu não podia dirigir. And the doctor, when he saw me, E quando o médico me viu, was very concerned. ele ficou bem preocupado. He had known me for a long time. Ele já me conhecia há bastante tempo. And when he looked at everything in the chart, E quando ele olhou tudo que estava ali, he said, "You are dying. ele disse, amigo, você está morrendo. You are dying of something no one should die of at 25 in the United States of America." Você está morrendo de algo que ninguém deveria estar morrendo aos 25 anos de idade nos Estados Unidos da América. And he took out a really big shot, Então ele pegou algo bem grande I think to punish me. para talvez me punir. E aí colocou aqui. And then he said, "You need to take these pills Então ele falou, a partir de agora você vai ter que tomar esses medicamentos and you need to take care of yourself e você precisa se cuidar. or you will die." Senão, você vai morrer. I told my mentor about this story after I got better. Eu falei isso para o meu mentor depois que eu melhorei. I thought it was funny. Eu achei engraçado. I said, "I almost died following Jesus. Isn't that great?" Eu disse, cara, eu quase morri seguindo Jesus. Isso não é incrível? My mentor looked at me O meu mentor olhou bem para mim. and said, "You didn't almost die. Ele disse, você não quase morreu. You almost killed yourself. Você quase se matou. And you did it in the name of Jesus." E você fez isso no nome de Jesus. This is not good theology. Isso não é boa teologia. He said, "Have you noticed Ele disse, você já percebeu that you can work really hard, que você pode trabalhar para valer, but after a while you just can't work anymore? mas depois de um tempo não dá mais para trabalhar. That it becomes hard for you to answer phone calls? Fica difícil de só atender um telefone. It becomes hard for you to meet with people, Fica difícil encontrar-se com pessoas. so you shut down for a few days." Então você só apaga por alguns dias. I said, "Yeah?" Eu disse, claro, He said, "That doesn't happen to everyone. isso não é comum. What if you took a day off once a week?" Que tal você tirar um dia por semana para descansar? It's biblical. É bíblico. I thought about this for a long time. Eu pensei sobre isso por bastante tempo. I think church planters in the room Eu penso que os plantadores que estão aqui probably already know exactly what I'm talking about. sabem muito bem do que eu estou falando. Certo? I think that you know the book of Exodus and the book of Deuteronomy. Eu acho que vocês conhecem bem o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. The 10 Commandments, Os 10 mandamentos they happen twice aparecem duas vezes. because God thinks we weren't listening the first time. Porque Deus achou que nós não ouvimos bem pela primeira vez, na primeira vez. We in this room, how many of you have killed someone? Quantos aqui já mataram alguém nessa sala? No, that would be horrible. Isso seria horrível, certo? That is against the law of God. É contra a lei de Deus. That's one of the 10 commandments. Está nos 10 mandamentos. How many of you have made an animal out of gold Quantos aqui fizeram um animalzinho de ouro and bowed down to it? e adoraram a esse animalzinho de ouro? No, Não, that would be horrible. isso é horrível. That's against the law of God. É contra a lei de Deus. That's idolatry. Idolatria. How many of us disrespect the Sabbath every week? Agora, quantos de nós aqui desrespeitam o sábado todas as semanas? Levante a mão. Ah, God doesn't care about that one. Deus não liga tanto para esse mandamento. There are only 9 commandments. Tem só 9 mandamentos. One suggestion: Um é apenas uma sugestão. keeping the Sabbath, Cuidar do sábado, guardar o sábado. dealing with our own need to work too much, Lidando com a nossa própria maneira de querer trabalhar muito. is very important in church planting, Isso é muito importante na plantação de igrejas. in ministry in general. E no ministério em geral. In Exodus, Em Êxodo, the reason you keep the commandment to Sabbath, a razão do porquê nós guardamos o sábado God took a break. é porque Deus mesmo, Ele mesmo descansou. God made everything that is, Deus fez tudo o que existe. and God, who does not get tired, E o Deus que não se cansa, took a break.
tirou um tempo para descansar. Because apparently, Porque aparentemente there are some things even God does há coisas que até que Deus faz in the midst of rest. no meio do descanso. In the Hebrew day in the Old Testament, Na época do povo hebreu no Antigo Testamento, it begins when the sun goes down. começa quando o sol se põe. While we are asleep, Enquanto nós dormimos, God begins to work. Deus começa a trabalhar. Long before we ever wake up, Muito antes de nós acordarmos, God is at work. Deus está trabalhando. This is Reformed theology. Isso é teologia reformada. We are entering into rest. Nós estamos entrando no descanso. We know about God's grace, Nós conhecemos a graça de Deus, but it's hard to believe that God is gracious mas é difícil às vezes acreditar que Deus é gracioso when you are working in ministry. quando você está trabalhando no ministério. We feel sometimes like we need to earn something. Nós às vezes sentimos que nós devemos merecer algumas coisas. Is this making sense? Faz sentido para vocês? The second time God talks about the Ten Commandments, A segunda vez que Deus fala sobre os 10 mandamentos, the reason to keep the Sabbath a razão para guardar o sábado is different. é diferente. Both times God feels like he needs to explain himself. Nas duas vezes parece que Deus tem a necessidade de explicar as razões. The second time he says, Na segunda vez ele diz: you were slaves. vocês são escravos, Do not live like slaves. mas não vivam como escravos. It is for freedom Christ has set us free. É para a liberdade que Deus nos chamou e nos tornou livres. We preach this. Nós pregamos isso, Do we live this? mas vivemos isso. We're going to talk about the slavery of the urgent. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão do urgente. In English, it's tyranny, so I will say a different word. Em inglês seria tirania, então eu vou falar uma palavra diferente. But when the urgent things As coisas urgentes, are in charge of our ministry, quando as coisas urgentes estão comandando o nosso ministério, we work really hard, nós trabalhamos duro, but we don't get very much done. mas nós não temos muito bons resultados. There will be a slide, Vai ter um slide aqui, but this might help us. mas isso vai poder nos ajudar. All right. Vamos lá. Am I right that this is how you spell importante? Very good, yes. Tá ele perguntou se ele escreveu direito importante. Now? Não. Not. Right. Yeah? Urgente? Urgente. Urgente. I. Dois, três, quatro. Não preciso traduzir, né? I only made it to 3. Okay, these things are urgent Essas and coisas são importantes important. e urgentes. These are urgent, Essas são urgentes, but not important. mas não são importantes. These are important, Essas são importantes, but not urgent. mas não são urgentes. And these are not important Essas não são importantes and not urgent. e não são urgentes. The slides will say some of this in Portuguese. Os slides vocês conseguem ver aqui algumas coisas em português. Urgent and important, Urgente e importante. you cannot ignore. Você não pode ignorar. Like a fire has happened in your ministry. Por exemplo, um fogo que está acontecendo, pegando fogo no seu ministério. Someone dies in the church and the funeral is on Friday. Alguém morreu na sua igreja e o funeral é na sexta. These things have to happen. Essas coisas têm que acontecer. This is stress, Isso é estresse, problems, problemas, crisis. crises. This box, Já essa caixa, this is where growth happens. é aqui que o crescimento acontece. The important, O importante, but not urgent. mas que não é urgente. These are the things we tend to say, I'll do that later. Essas são as coisas que normalmente nós dizemos, vou deixar isso para depois. Sometimes when we do things later, Muitas vezes, quando deixamos as coisas para depois, they become a crisis. elas se tornam uma crise. Church planners say amen. Os plantadores de igreja podem dizer amém? The urgent but not important. Agora aqui o urgente, mas não importante. These are things that feel important, Essas são coisas que parecem realmente importantes, but they are distractions. mas são distrações. People really want me to do this,
As pessoas querem muito que eu faça isso. and I don't want to make them mad. E eu não quero deixá-las bravas. But it's not important. Mas realmente não é importante. Someone invites me to speak at a cool meeting, Alguém me convida para falar num encontro bem bacana. but it's not important. Mas não é importante. So I will spend my time on it anyway. Então, eu vou gastar meu tempo nisso de qualquer maneira. Aham. This box Esse último quadrante is a waste of time. é uma perda de tempo. Somehow we still spend a lot of time in this box. É incrível porque às vezes a gente ainda gasta muito tempo nesse quadrante. This is arguing with people online, Aqui é ficar brigando com as pessoas pela internet. streaming things, not for rest, but just to watch more and more and more. Ficar rodando o dedo nos streaming, não só para descansar, ficar lá, Scrolling and scrolling and scrolling. passando o dedo no celular. Checking sports scores all the time. Ficando toda hora vendo os dados do esporte. Urgent and important. Urgente e importante. Crisis. Crise. Urgent, neither urgent nor important. Nem importante e nem urgente. A waste of time. Uma perda de tempo. Urgent but not important. Urgente, mas não importante. Distractions. Distração. Important but not urgent. Importante, mas não urgente. Where growth happens. Aonde o crescimento acontece. The work of good leaders O trabalho de bons líderes is learning to say no to both of these boxes. é aprender a dizer não para essas dois quadrantes. Getting good at realizing what is busy work, É sendo bom em descobrir o que é trabalho demais, activity, atividades, and what is effective. e o que é efetivo. Getting good at saying, I'm going to plan Se tornar bom em eu vou planejar, so that it doesn't become a crisis. para que não se torne uma crise. I'm going to set up systems in my ministry Eu vou criar processos no meu ministério so I can lean on people in a crisis. para que eu possa confiar em pessoas durante as crises. We want less time with urgent things Nós queremos menos tempo com as coisas urgentes and more time with important things, e mais tempo com coisas importantes. or we will become slaves. Senão nós vamos nos tornar escravos. And we are not to be slaves in the land of Egypt. E nós não fomos chamados a ser escravos na terra do Egito. There are 10 commandments. Existem 10 mandamentos. There are no suggestions. Não tem apenas sugestões. Some examples of things in this box Alguns exemplos desse quadrante. where church planters sometimes Quando plantadores de igrejas, às vezes, know things are important, sabe que aquilo é importante, but we think, I'll do it later. mas pensamos, vou deixar isso para depois. We will talk about them, Vamos conversar sobre isso. and you might think, I know that's important. E talvez você pense, eu sei que isso é importante. I'm doing that one. Eu estou fazendo isso. But I suspect that somewhere Mas eu imagino que em algum lugar you will see a problem, você vai ver um problema and the Lord will be speaking to you. e o Senhor vai falar a você. When that happens, Quando esse momento chegar, don't say, oh, when I get home, I'll think about that later. não diga, quando eu chegar em casa eu começo a pensar nisso. Tell some people in your church. Diga a algumas pessoas da sua igreja. Tell your husband or your wife, Diga ao seu marido ou à sua esposa, I need to not forget about this. eu não posso me esquecer disso. It's too important. É muito importante. Learning to say no, Aprendendo a dizer não, learning to spend our time on what matters. aprendendo a gastar nosso tempo com o que realmente importa. Evangelism. Evangelização. How many non-Christians Quantos não cristãos do you know by name? que você conhece pelo nome? Not people who kind of come to your church, Não pessoas que às vezes vão na sua igreja, but people who don't vote the way people in your church vote. mas pessoas que não votam na maneira que as pessoas da sua igreja votam. People who really don't like Christians. Pessoas que realmente não gostam dos cristãos. How many of those people do you know their name? Quantas dessas pessoas você realmente sabe o nome? People in cafes and bars. Pessoas nos cafés, nos bares, People on the street, people in shops. pessoas nas ruas, pessoas em outros lugares. Do you have their names by your bed? Você tem o nome dessas pessoas ao lado da sua cama, na cabeceira? Do you pray for them every day? Você ora por elas todos os dias? You may not like them. Você talvez não goste delas. Do you pray that God would help you to like them? Você ora para que Deus o ajude a gostar delas? Do they like you? Elas gostam de você? How many non-Christians do we know by name? Quantos não cristãos nós conhecemos pelo nome? Relationships. Relacionamentos.
This is an important part of who we are. Essa é uma parte importante de quem nós somos. When was the last time you had a date with your wife or husband? Quando foi a última vez que você teve uma noite com a sua esposa ou com o seu marido? My marriage can happen later. Meu casamento eu posso deixar para depois. Eventually, it will become urgent. Talvez um dia vai se tornar uma crise urgente. Church planters say amen. Plantadores de igreja, digam amém. How many times did you play with your children this week? Quantas vezes você brincou com as suas crianças nessa semana? That's important. Isso é importante. I could do it later. Ah, mas posso deixar para depois? How much of your family time this month Quanto no tempo de família nesse mês was just a church meeting? foram apenas encontros na igreja? We spend time together as a family. Ah, nós passamos tempo junto como família. I'm just working all the time. É que eu estou trabalhando também. Things are really urgent right now. As coisas estão muito urgentes agora. When did you last hang out with a friend? Quando foi a última vez que você saiu com um amigo? Just to hang out with a friend. Só para estar com esse amigo. Your body. O seu corpo... If you had a friend who's a doctor, Se você tem um amigo que é médico, would they be worried about you? eles estariam preocupados com vocês? Are you going to bed on time? Você está indo dormir no horário? Are you sleeping? Está dormindo? If the church knew what you ate and drank every day, Se a igreja descobrisse o que você come e bebe todos os dias, would you be embarrassed? você ficaria envergonhado? Remember, I once said, that is important, Lembre-se, um dia eu falei, isso é importante, but I can sleep later. mas posso dormir depois. Rest. Descanso. What day of the week Qual dia da semana is your Sabbath? é o seu sábado? Even the Levites Mesmo os levitas took a Sabbath. tiravam o sábado. Later in the Bible, after the Ten Commandments, Mais para frente, lá na Bíblia, depois dos 10 mandamentos, God actually threatens the people of Israel. Deus, na verdade, ameaçou o povo de Israel. He says, if you will not give the land rest, Ele disse, se você não dar descanso à terra, the land will take rest by force. a terra vai descansar pela força. If we do not rest, Se nós não descansarmos, we will eventually have no choice. nós vamos eventualmente não ter escolha. How much of your day is not work? Quanto do seu dia não é trabalho? When is your vacation? Quando que são suas férias? Who will preach when you're on vacation? Quem prega quando você está de férias? Oh no, it's too urgent right now. Ah não, está muito urgente agora a situação. I can do that later. Eu posso deixar esse descanso para depois. What do you do for fun? O que você faz para lazer, diversão? Where the church is not involved at all. Quando não tem nada a ver com a igreja? Planning. Planejar. Taking the time to ask the Lord for vision. Tirar um tempo para buscar no Senhor por uma visão. Where do I want the church plant to be in 2 years? Aonde que eu quero que essa plantação de igreja esteja daqui 2 anos? What do I need to do right now if I want that to happen? O que eu preciso fazer agora se eu quero chegar lá em 2 anos? I would love to think about the future, Eu amo pensar no futuro, but there's too much to do right now. mas tem muita coisa para fazer agora. I would love to listen for the Lord's vision, Seria incrível poder ouvir de Deus a visão, but we've kind of got a crisis right now. mas tem uma crise rolando agora. If we don't plan, Se não planejarmos, there will always be a crisis. sempre teremos crises. If we don't think about our sermons for the future, Se não pensarmos no nosso sermão para o futuro, we will have to come up with something tomorrow. a gente vai ter que inventar alguma coisa para amanhã. We know Lent and Easter are happening. Nós sabemos que Quaresma e Páscoa estão acontecendo. They happen every year. Todo ano tem Quaresma e And Páscoa. we're suddenly surprised. E, de repente, estamos surpresos. Ah. What conversations do you know you need to have, Que tipo de conversa você sabe que precisa ter, but you don't have the time? mas você não tem tempo? Conversations with leaders. Conversa com líderes. Conflict in your church you know is growing, Conflitos na sua igreja que você sabe que estão crescendo, but there's too much other stuff to do. mas tem muitas outras coisas para fazer. The conflict is important. O conflito é importante, I'll deal with that later. mas vou deixar isso para depois. I can tell you I have ignored conflict in churches. Eu posso dizer, eu ignorei muitos conflitos na igreja. It will become more urgent. Vai se tornar inevitavelmente mais urgente. Church planters say amen. Plantadores de igreja, digam amém. Spiritual life. Vida espiritual. Do you give the Bible time to speak to you every day? Você dá à Bíblia tempo para que ela fale a você? Not for a sermon,
Não para um sermão, just for you. só para você. We used to read the Bible just for us, Nós costumávamos ler a Bíblia apenas para nós mesmos. not just to teach other people, Não para apenas ensinar os outros, but because God was going to speak to us. mas porque Deus iria falar conosco. That's important. Isso é importante. I can listen to the Lord later. Ah, mas eu posso escutar o Senhor depois. We don't say it like that, Nós não dizemos assim, but we live like that. mas nós vivemos assim. What is your prayer life like? Como é a sua vida de oração? Do you have a mentor? Você tem um mentor? When did you talk to them last? Quando foi a última vez que você falou com ele? Are there people praying for you? Há pessoas que estão orando por você? These are challenges for church planters. Esses são desafios para plantadores de igreja. And you might already be thinking of some I didn't mention. E você pode estar pensando em outras situações que eu não mencionei aqui. And you might be grateful. E você pode estar agradecido But I can tell you the reason you're thinking of that que eu não disse que a razão por que você está pensando isso is that the Spirit is speaking to you. é porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. And you know someday it will become urgent. E você sabe que algum dia vai se tornar urgente. If we spend time here, Se gastamos tempo aqui, we grow, nós crescemos, the church grows, a igreja cresce, other things and other people grow. as pessoas crescem. It's hard É bem difícil to spend time here. dedicar tempo aqui. It's easy to spend time here. É bem fácil dedicar tempo aqui. Someone is demanding our attention Tem here. pessoas demandando a nossa atenção. I talked to a church planter friend about this many years ago. Eu conversei com um amigo que é plantador de igreja há muitos anos atrás. The word in English, we say workaholic, addicted to work. A palavra em inglês é workaholic, também em português, né? É dependente do trabalho. And we spent a lot of time on this E passamos muito tempo falando sobre isso. because he's a good leader. Porque ele é um bom líder. And that's why he wants to work so hard. E é por isso que ele gosta de trabalhar tanto. And he said, if I work hard, things happen. I don't have time to slow down and plan. E ele diz, se eu trabalho rápido, as coisas acontecem. Eu não tenho como desacelerar e planejar. I'd have too much to do. Eu tenho muita coisa para fazer. And I reminded him of Ecclesiastes 10:10. Então eu lembrei de Eclesiastes 10:10. Can you read it in Portuguese? Yeah. I didn't tell him we were doing this. Quem achar primeiro pode ler alto. Eclesiastes 10:10. You're doing great, Paul. Thank you. You're welcome. Here we go. Eclesiastes 10:10. Vamos lá, pessoal. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Ecclesiastes says, Eclesiastes diz, wisdom sabedoria, is a sharper axe. ela afia a ferramenta. If two people are working on chopping down a tree, Se duas pessoas estão trabalhando para derrubar uma árvore, and one of them is chopping, e uma delas está lá com machado, he's working really hard. ele está trabalhando duro, And if the other is sitting there, e se o outro está ali, só ali afiando, it's easy to believe the one who's swinging away é mais fácil acreditar que a pessoa que está trabalhando duro ali is the one doing the work. é quem está efetivamente trabalhando. But the one who sharpens the axe, Mas a pessoa que está só afiando ali o machado. Ecclesiastes says, that's wisdom, Eclesiastes vai falar, esse é sábio. because every swing Porque a cada batida do outro becomes more effective. se torna mais efetiva se for afiado o machado. So my friend, the workaholic, Então esse amigo meu, aquele que gosta de trabalhar bastante, he built this. ele, Is a schedule. ele Yeah. construiu isso. Isso é uma agenda. It is overwhelming Está lotada, because he's a workaholic. porque ele é um workaholic. So don't do this. Não faça isso. This is just the first page. Essa é só a primeira página. The blue is the time he spends with the Lord. O azul é o tempo que ele gasta com Deus, tira com Deus. He made lots of time for that. Ele pôs bastante tempo para isso. He also made time to walk while he prays, Ele também tirou tempo para andar enquanto ele ora. so he could get exercise. Então ele também assim faz exercício. He said to me, a Sabbath, a whole day off? Ele disse, sábado, um dia inteiro, That's impossible. isso é impossível. No one can do that. Ninguém consegue fazer isso. And I reminded him that God commanded him to do it, E eu lembrei que Deus nos ordenou a fazer isso. and that he might be more effective with a sharper axe. E que ele poderia ser muito mais efetivo se ele tivesse um machado afiado. Saturday is his Sabbath. Sábado é o descanso. For me, it was Monday.
Para mim era segunda-feira. Slowly, I told people, I'm not going to work Monday. Gradativamente eu avisei as pessoas, eu não vou trabalhar sábado. I said, get mad at me if I'm not working on Monday. Eu não Or vou if I trabalhar am na working. segunda. Podem ficar bravos comigo, mas eu não vou trabalhar na segunda. For me, it was Monday. Para mim era segunda. The purple for him is mission. O roxo aqui para ele era missão. He is at a school talking to people about Jesus. Ele ia para as escolas para falar de Jesus às pessoas. The red is work for the church. O vermelho é trabalhar para a igreja. The black is eating and spending time resting in the middle of the day. O preto é comendo e descansando um pouco no meio do dia. Can you show me the next page? Pode passar o slide, por favor. The yellow is time with his family. Amarelo é o tempo com a sua família. And again, you see plenty of blue E ali você vê bastante azul, surrounding the work of the church. ao redor do trabalho da igreja, no vermelho. This is way too much for a normal person. Isso é muita coisa para uma pessoa normal. I am not like my friend. Eu não sou como meu amigo. He took being a workaholic and applied it to scheduling. Ele é um workaholic e ele colocou isso na agenda dele. He wanted to maximize rest. Ele queria maximizar o descanso. For you, what I would say, Para você, o que eu diria, start small. começa devagar. Some early steps. Pequenos passos. Think of the day in 3 pieces. Pense no dia em 3 pedaços. Manhã, tarde, noite. Very good. Yeah. Manhã, tarde e noite. Only work 2 of the pieces. Trabalhe em apenas 2 desses períodos. Manhã e tarde, Manhã e- não noite. Manhã e tarde, não à noite. Tarde e noite, não manhã. Tarde e noite, não manhã. I don't have to. Only 2 of the pieces. Apenas 2 períodos. Take a break in the day. Descanse no dia. Do not spend time scheduling every minute of your day. Não gaste tempo fazendo cada segundo do seu dia. Remember that not working can sharpen your axe. Lembre que não trabalhar é um modo de afiar o seu machado. Choose one day of the week Escolha um dia da semana not to work. para não trabalhar. No email, Nada de e-mail, turn off WhatsApp, desligue o WhatsApp, no sermon work. nada de trabalhar no sermão. Tell the elders of your church what day it is. Avise aos presbíteros da sua igreja que dia é esse. Tell your wife, tell your husband, Diga ao seu marido, à sua esposa, tell them to get mad at you. peça que eles fiquem bravos com você. Tell them you are breaking a commandment, Diga que você vai estar quebrando um mandamento do Senhor. and your elders will start to learn. E os seus presbíteros vão começar a aprender. And your wife will be grateful. E a sua esposa vai ser muito grata. It will be hard. Vai ser difícil. People in the church will not understand. As pessoas da igreja não vão entender. Why isn't my pastor available? Por que meu pastor não está disponível? There's so much to do. Tem tanta coisa para fazer. Your elders can teach them Os seus presbíteros podem ensinar a eles that there are 10 commandments, que existem 10 mandamentos. no suggestions. Não é uma sugestão. It is not an easy thing to do, Não é fácil. but first you need to build a rhythm. Mas primeiro você precisa construir um ritmo. Eventually the church will learn. Eventualmente a igreja vai entender. What are 3 things you can say no to? Quais são every 3 week? coisas que você pode dizer não? What are 3 things that feel urgent but are not important? Quais são 3 coisas que parecem urgentes, mas não são importantes? Get good at saying no. Se torne uma pessoa boa em dizer não. The hard work of leadership is no. O trabalho bem difícil da liderança é dizer não. But we became leaders because we were good at yes. Mas nós nos tornamos líderes porque nós éramos bons em dizer sim. We have to learn to say yes to the right things. Temos que aprender a dizer sim para as coisas certas. Long term, A longo termo, a longo prazo, everyone in the church will know it's your Sabbath. as pessoas vão entender que é o seu descanso. They will stop calling you Eles vão parar de te ligar, because you don't pick up. porque você simplesmente não atende. They will call someone else, E aí eles vão ligar para outra pessoa. and they won't be mad at you, E não vão ficar bravos com você. and you will hear about it the next day. E você vai ouvir sobre isso no dia seguinte. You will be grateful, Você vai ser grato. and people in your church may learn E as pessoas da sua igreja vão aprender that they should take a Sabbath. que elas também precisam tirar um descanso. You will be discipling them Você vai estar discipulando a elas, by having boundaries. colocando barreiras. Take 2 days Tire 2 dias every 3 months a cada 3 meses to plan.
para planejar, to pray, para orar and to spend time with the Lord. e para ter um tempo com o Senhor. That's not today, that's eventually. Isso não é hoje, é eventualmente. Right now, take small steps. Por enquanto, tire pequenos passos. But imagine if you took 8 days a year Agora, imagine se você tira 8 dias no ano to think about what God is calling you to in the church. para pensar no que Deus está te chamando a fazer na igreja. Take a real holiday Tire um feriado de verdade from the church every year da igreja todos os anos, so that your children know that rest matters. para que as suas crianças entendam que o descanso é importante, So that your husband or your wife know that your family matters. para que a sua esposa ou seu marido entenda que o descanso é importante. Wisdom is a sharper axe. A sabedoria, ela afia o machado. And we'll stop there. I'll pray briefly and then questions. Nós vamos parar aqui, eu vou fazer uma breve oração e daí um momento de perguntas. Lord Jesus, I pray for my friends. Senhor Jesus, eu oro pelos meus amigos. I pray for the important things. Eu oro pelas coisas importantes. I pray that you would make them so obvious. Eu torno que isso se torne tão óbvio para eles. I pray for the things that are urgent, Eu oro pelas questões urgentes. that you would help them where things are in crisis. Que o Senhor os ajude quando chegar o tempo da crise. I pray, Lord, that you would help them to stop wasting time Eu oro, Pai, que o Senhor os ajude a não perder tempo and to know the difference between urgent things and important things. e para entender a diferença entre o que é urgente e o que é importante. I pray that they would grow Eu oro para que eles cresçam by resting ao descansar and that they would understand your grace e que eles entendam a sua graça in their bodies and families and ministry. nos seus corpos, nas suas famílias e no ministério. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Questions? Perguntas. Eu vou ter que traduzir depois. You want to just walk to her for now? Yeah. You're doing great. Exercise. Ejercicio. O que você acha de planejar a questão do descanso? Porque muitas pessoas pensam que o descanso é apenas não fazer nada. Então, o descanso se torna um fardo, um peso. I think so. If I understand your question, Se eu entendi a sua pergunta, most of the time na maioria das vezes, we need to make room in our day for rest. nós precisamos criar espaço no nosso dia para descansar. Room in our week for rest. Espaço na nossa agenda para descansar. To take time to plan Ter tempo para planejar doesn't feel like rest. não parece como um descanso. And in some ways it isn't. E em algumas maneiras não é, But it makes rest possible throughout the year. mas torna o descanso possível para o resto do ano. So to take time that is not your Sabbath, 8 days, Então tirar um tempo que não é o seu descanso, como esses 8 dias, 2 days every 3 months, 2 dias a cada 3 meses, will reduce the number of urgent things vai reduzir o número de coisas urgentes in your church over time. na sua igreja ao longo do tempo. But you're right, that is not restful in the same way. Mas você tem razão, isso não é descanso da mesma maneira, como But it may, like swimming, é como nadar. you can get your head above water for a while Você consegue levantar sua cabeça acima da água por um and tempo breathe e descansar for the work ahead. para o trabalho que vem adiante. Did I get the question right? Yeah, and I think she also said about resting. I mean, what do we do in the resting day, that one day per week, just doing nothing? So just make sure that that's the question, because I'll talk about it. E aí eu também atualizei, a dúvida também foi do tipo, no dia do descanso é o fazer nada? Essa foi a dúvida da senhora? She said that is it important to plan your rest day, your 1 week rest day? Is it important to plan so you can really rest and not only be like in the internet checking things? Yeah. Or to have a good rest day? To have a good rest day. Para ter um bom dia de descanso. When I first started having a Sabbath, Quando eu comecei a tirar o meu dia de descanso, I watched TV all day.
Eu passava o dia assistindo televisão. That was not healthy either. Isso também não era saudável. I realized that Eu percebi isso. and started to say, what can I do that isn't church work, E comecei a pensar, o que eu posso fazer que não é igreja, but is restful? mas é descanso? For me, and it'll be different for you, Para mim, e certamente é diferente para cada um aqui, I started to say, what is fun for me, but isn't church? eu comecei a me perguntar, o que é divertido para mim, mas não é igreja? I started gardening. Eu comecei a trabalhar com jardinagem. I had a time when I learned martial arts. Eu comecei a aprender artes marciais. I would play music. Eu tocava músicas. And I didn't plan on what I would do each rest day, Então, eu não planejava o que eu ia fazer em cada dia de descanso. but I felt free to do something that would be fun. Mas eu tinha liberdade para fazer algo que era divertido. And I would sometimes cook for my family. Então, às vezes, eu cozinhava para minha família. For me, I sometimes still read the Bible, Para mim, também, às vezes, eu leio a Bíblia. but we have a rule. My wife has a rule. Mas minha esposa tem uma regra. I can read the Bible, but I can't preach on it. Eu posso ler a Bíblia, mas não é para pregar sobre o que eu estou lendo. So for me this year, 1 Timothy, Então, para mim, nesse verso de 1 Timóteo, I can read on my Sabbath, eu posso ler no meu descanso, but I am not allowed to preach on it. mas não é permitido que eu pregue sobre o que eu li. God has been speaking to me in 1 Timothy. Deus tem falado tanto a mim em 1 Timóteo. I wanted to talk to you about 1 Timothy. Eu queria compartilhar com vocês sobre 1 Timóteo. It's so good, É muito bom, and I can't. mas eu não posso. And that keeps it restful. E isso me dá descanso. Licença. Pessoal, nós vamos colocar um QR Code na tela para vocês também enviarem perguntas. Nós teremos um tempo de painel ao final do nosso período aqui e vamos poder entrevistar o Luke, mandar as perguntas para eles. Então, assim que o QR Code aparecer na tela para vocês, vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas que nós vamos receber. Vamos ter esses dados e aí a gente também vai fazer esse processo de perguntas para o Luke num segundo momento também, ok? Mais alguma pergunta ou algum comentário? Here. Para que não haja problemas com a liderança da igreja, o tempo de descanso, você mesmo escolhe, da maneira que você quiser, ou você discute isso com a liderança? The beauty of being Presbyterian A beleza de ser presbiteriano is that we submit ourselves to elders. é que nós nos submetemos diante dos presbíteros. Sometimes when you talk to elders, Às vezes, quando você fala com os presbíteros, they think they're doing a good job eles pensam que estão fazendo um bom trabalho, by making you work 7 days a week. fazendo com que você trabalhe 7 dias por semana. So to talk to them and say, is this a good day? Então, conversar com eles e perguntar, esse é um bom dia? And make sure that they understand they will need to lead the church at least 1 day a week, E deixar claro que eles liderarão a igreja pelo menos uma vez por semana. which is the role of elders, O que deveria ser a regra da atuação dos to bear presbíteros? the weight of the church. Ajudar a encarregar o peso da igreja. For some elders, they say, no, that's why we have a pastor. Alguns presbíteros certamente vão dizer, não, é por isso que nós temos um pastor. So sometimes it has to be training the elders. Então, certamente no começo você vai ter que treinar os presbíteros. So definitely talk to the elders about what day, Então, certamente, converse com os presbíteros sobre esse dia. but make sure they understand that you will take a day. Mas deixe claro para eles que você vai tirar um dia. But you will work hard the other 6. E aí você vai trabalhar duro nos outros 6 dias. This is what the Sabbath is in Exodus. É sobre isso que o sábado é em Êxodo. Is good? Ok? You're doing great. Yeah. Muscles is making sense. Okay, good. Muito bom ouvir, irmão. Sua experiência, logo no início, mostrou o porquê da ênfase no descanso. O irmão quase se consumiu, né? O que a gente chama aqui de burnout. Pois bem, ficou muito claro que o plantador de igreja precisa do sábado, do descanso bíblico.
Qual é o sábado bíblico para o crente da igreja? Ele acha que é o domingo. Para o pregador, não é. E para o crente comum, ele pode tirar um outro dia que não seja o domingo? Afinal de contas, muitos crentes trabalham bastante no domingo na igreja. A esposa que o diga. They work a lot in Sundays. So do they have a Sabbath as well? The church members. Yeah. O meu exercício eu estou fazendo aqui, ó, subindo e descendo, subindo. This is my exercise. Yeah. I won't have to go to gym. Saúde, healthy? Saúde. yeah. Saúde, yeah. If a Sabbath is not normal in the church, Se o sábado, guardar o sábado, não é algo normal na igreja, this will take time. isso vai levar tempo. People do not become healthy overnight. As pessoas não se tornam saudáveis da noite para o dia. Churches either. A igreja, sorry? Churches don't become healthy either. As igrejas também não se tornam saudáveis assim. For normal people in a church, lay people, Para as pessoas normais, os leigos da igreja, Sunday as the Sabbath is a good thing. domingo como o descanso é uma coisa. But to work really hard in the church Mas aqueles que trabalham muito na igreja and to feel like they have no rest e que sentem que não tem um descanso, may feel like another leadership problem in the church. pode se tornar novamente um novo problema de liderança na igreja. How can more people share the load Como que mais pessoas podem compartilhar essa responsabilidade so that this can really feel like the Sabbath? para que o domingo realmente eles sintam o domingo como dia do descanso? For some people in the church, Para algumas pessoas na igreja, if they can take another day, se eles puderem tirar outro dia, I think rest is good. eu acho que descanso sempre é bom. For a pastor, Para um pastor, you have to pick the day você deve escolher o dia, because Sunday is a work day porque dia de domingo é dia de trabalho and we work very hard. e nós trabalhamos duro. To choose Friday for me Escolher a sexta-feira para mim was a bad day não foi bom, because I couldn't stop thinking about the church. porque eu não parava de pensar na igreja. To choose Monday for me, Para mim, a segunda-feira I had the most time foi bom porque eu tinha mais tempo before the next sermon. antes do próximo sermão. So I had to think about the church less. Então eu ficava menos preocupado com a vida da igreja. I have friends who Sabbath on Friday or Saturday. Eu tenho amigos que tiram seu descanso na sexta ou no sábado. They are better than me at stopping thinking about the church. Eles são melhores do que eu para parar de pensar na igreja. If as a pastor you get good at it, Se como pastor você for bom nisso, or as an elder you get good at this, ou se como um presbítero você conseguir fazer isso, then your people will start to see it então a igreja vai começar a observar. and they will get better. E eles vão se tornando melhor também nessa prática. A story about my wife. Uma história da minha esposa. I started to Sabbath Eu comecei a tirar o sábado and she got jealous. e ela começou a ficar com inveja. You get a day off every week. Você tira um dia de descanso toda semana. I want a day off every week. Eu também quero um dia toda semana. And I said, that'd be great. E eu disse, isso seria ótimo. What day do you want? Qual dia vai ser o seu? I would love to give you rest. Eu adoraria poder te dar descanso. She tells me now, Ela me diz hoje, I can't believe I thought it was your fault eu não acredito que eu achei que era sua culpa that I wasn't resting. que eu não estava descansando. In the church, as it happens, Na igreja, como acontece, people may see people resting as pessoas veem o outro descansando and get jealous. e se tornam, têm inveja. That's a good thing. Isso é bom. We have to make room for people to rest. Nós precisamos criar espaço para que as pessoas descansem. Ok? Alguém mais? Acabou o exercício. Yes. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta é um pouco pessoal. Eu tenho um problema com a minha esposa justamente na folga, porque ela sempre quer que eu folgue. Mas eu tenho um problema que quando eu tiro algum momento de lazer, eu acho que eu estou perdendo tempo, que eu teria de aprender mais, né? E trabalhar com a igreja. E aí quando eu vejo, eu estou voltando para o trabalho. Então eu gostaria de saber como é que eu faria isso para tentar mudar essa situação. Yeah, that's good. People are laughing because they are
because people are laughing, I think they know that problem. As pessoas estão rindo porque eu acho que elas também estão se identificando, né? I have the same problem. Eu tenho o mesmo problema. It is a discipline. É uma questão de disciplina. It is hard at first. É difícil no começo. But what I found is Mas o que eu descobri that the word in Ecclesiastes is true. é que a palavra de Eclesiastes 10:10 é verdadeira. And so in weeks where I was working very hard, Então, nas semanas que eu trabalhava demais, where there would be a crisis that I couldn't have planned for, onde tinha uma crise que eu não tinha planejado, I was able to hold on eu era capaz de aguentar, because I knew that God had rest for me soon. porque eu sabia que lá na frente Deus tinha um descanso para mim em breve. But the guilt, Mas a culpa, oh, I should be doing more, eu devo estar fazendo mais, it took years for me levou muito tempo para mim, to not feel that in the same way. para não me sentir dessa maneira. My mentor told me, O meu mentor me disse: God loves you. Deus te ama. You believe that, Você acredita nisso? but you think God uses you like a hammer, Mas você sente que Deus está te usando como um machado. and no one cares when the hammer takes a beating. E ninguém liga quando o machado está levando pancada. God does not use you like a hammer. Deus não te usa como um machado. He calls us friend. Ele nos chama amigos. He calls us son or daughter. Ele nos chama de filhos e filhas. The Sabbath is a gift, Jesus says. O sábado é um presente, disse Jesus. He spends a lot of time, Jesus, on the Sabbath, Jesus tirou muito tempo no seu descanso. because some people are Pharisees Porque algumas pessoas são como fariseus, and do too little, que são demais assim de regras. and some people are poor E algumas pessoas são mais pobres and feel like they cannot Sabbath e sentem que não dá para because descansar, they have to work. porque eles têm que trabalhar. In the Sermon on the Mount, Jesus talks about rest. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre descanso. And there are people who work in the fields. E tem pessoas trabalhando nos campos. They are not working. Eles não estão They are trabalhando. not making money. Eles não estão fazendo It dinheiro. feels very hard to rest. É difícil descansar. For me, the other problem is I think I'm being a Pharisee. Para mim, um outro problema também é que eu sinto que eu estou sendo um fariseu. So the guilt you were talking about, I feel that way. Então, a culpa que você está dizendo, eu também a sinto. There was a day when I was early on Sabbathing, Houve um dia que eu comecei o descanso mais cedo. and a girl at the church tried to kill herself. E uma menina na igreja tentou tirar a própria vida. She was in the hospital, Ela estava no hospital. and it was Monday. E era uma segunda-feira. And I learned, E eu aprendi. and I immediately called the family and prayed. Aprendi não, desculpa. E eu ouvi e imediatamente liguei para a família e orei com eles. And they said, "Will you come to the hospital?" E eles disseram para mim: você virá ao hospital? And I said, "Will she still be there tomorrow?" E eu perguntei: ela vai estar aí também amanhã? Asking that question was one of the hardest things I've ever done. Fazer essa pergunta para aquela família naquele momento foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. And the family said, "Yes." E a família respondeu: sim. And they seemed relieved E eles se sentiram aliviados that I would come. que eu iria. They didn't expect me to drop everything and come right then. Eles não esperavam que eu parasse tudo e fosse naquela hora. They just wanted me to come. Eles só queriam que eu estivesse lá. So I prayed with them. Então eu orei com eles. I told them I would be there first thing when the hospital opened. Eu disse que no dia seguinte, primeiro horário, eu estaria lá. The next day I was awake very early. No outro dia acordei bem cedo. I drove in my car, Fui de carro. and the girl was still unconscious. E a menina ainda estava inconsciente. There was nothing I could have done the day before, Não havia nada que eu pudesse fazer no dia anterior. and the family was so grateful. E a família estava muito grata. The urgency was all mine. A urgência era toda minha. I couldn't let go of how I would feel, Eu não conseguia deixar de estar sentindo aquela situação. but it was not important to them Mas não era importante para aquela família that I come right now. que eu chegasse naquele momento. Asking the question Fazendo a pergunta and not letting urgency be in charge e não deixando a urgência tomar a frente, will help us to pay attention to what's important. nos ajuda a prestar atenção no que é importante. But it's very hard. Mas é muito difícil. One more question? Mais Done? uma pergunta. Yeah. João Cafaz. O microfone vai ali ou quer que eu... Eu peguei primeiro o microfone, depois eu passo para você, São Paulino. Tá joia? Also, two questions. We can do two. Yeah. Duas coisas. A primeira é, o descanso não tem mais a ver com a qualidade do que com o tempo. Porque, por exemplo,
Não necessariamente eu tenho que tirar um dia todo de descanso, mas se eu tenho 3 horas, 2 horas de descanso, ou se eu pego uma moto, saio para andar numa manhã ou numa tarde, tem tempo de refrigério, não é mais a qualidade do que, aliás, não é mais o tempo do que a qualidade do que o tempo do descanso. Is it more like quality of time than the time properly? I think that's a really good question. Excelente pergunta. And the fact that you can get on your motorcycle and rest in the day is good. E a ideia de que você pega a sua moto e sai para descansar durante o dia é muito bom. There are people in this room who would say, I don't even have that much time. Tem pessoas nessa sala que talvez digam, eu não tenho nem tempo para fazer isso. And you know how the rest feels. It feels really good. E você sabe como o descanso é, ele nos dá uma boa sensação. In the Psalms it says, God gives sleep to those he loves. Nos Salmos, Deus diz que ele dá descanso àqueles que ele ama, ou sono. So the quality of life, the rest is important. Então, a qualidade de vida no descanso é realmente importante. And taking time to rest every day is important. E tirar tempo para descansar todo dia é importante. Or spend time with your family and things like that. Ou tirar tempo com a sua família e coisas do tipo. For me, I believe that the Sabbath is still important. Para mim, eu creio que tirar o sábado ainda é importante. So I think a whole day time is also important. Então eu penso que um dia inteiro, portanto, tempo é ainda importante. God in the Old Testament wants a tenth of our money Deus no Antigo Testamento que é o dízimo do nosso dinheiro, um décimo, and a seventh of our time. e um sétimo do nosso tempo. God cares about math. Deus gosta de matemática. He invented it. Ele que inventou. I believe that if we can take a whole day to rest, Eu creio que se nós conseguirmos tirar um dia inteiro para descansar, the other days become more productive. os outros dias se tornam mais produtivos. And it seems like God has built the world this way. E me parece que Deus construiu o mundo dessa maneira. When the commandments came to people, Quando os mandamentos chegaram até as pessoas, they were day laborers. eles eram trabalhadores diários. They were farmers. Eles eram agricultores. To ignore your field for a day Ignorar o seu campo por um dia inteiro creates anxiety. cria uma ansiedade. It's dangerous. É perigoso. And God still makes them take a rest. E ainda assim Deus fez com que eles tirassem o descanso. And makes them let their workers also rest. E fez com que os trabalhadores também descansassem. So when we take a rest once a week, Então quando nós tiramos um dia de descanso na semana, not just us, não apenas nós, but also our work and our people mas também o nosso trabalho e as nossas pessoas also get a rest. também descansam. So I think time and quality of time, both. Então eu diria que tempo e qualidade de tempo, os dois são importantes. It's good? Ah. We got there? Great. Obrigado. Thank you.